Olá, crianças, bom dia! Hoje vamos estudar matemática e essa vai ser a nossa revisão para a avaliação final. Então fica ligadinho no vídeo, presta bastante atenção. Lembrando que se você precisar de ajuda, você pode agendar uma aula presencial ou falar com a tia pelo WhatsApp ou pelo telefone da escola. Então vamos lá. No número 1, nós temos aí o arme e efetue das operações decimais. A tia explicou a vocês que quando nós formos, realizar as operações decimais, cada continha tem um cuidado especial em relação à vírgula. Então, continhas de mais e de menos, nós organizamos vírgula embaixo de vírgula. Por exemplo, da letra C. 3,458 menos 1,2. É dessa forma que você vai armar. Continha de mais e de menos é sempre vírgula embaixo de vírgula. Agora aqui, no caso da letrinha A, B, da letra D também, nós temos números inteiros, ou seja, sem vírgula, para você realizar juntamente com os números decimais. Então, nesse caso, você vai fazer da seguinte forma, como por exemplo da letra A. O número sem a vírgula, ele sempre vai entrar na casinha da frente. Tá bom? Ele vai ficar no numeral da frente da vírgula. Dessa forma que você vai armar. A mesma coisa vale para as continhas de menos com números inteiros, tá bom? Já as continhas de multiplicação, vocês aprenderam que fazem a multiplicação normalmente. E na hora de chegar ao resultado, você conta quantas casinhas decimais há na conta e emprega a vírgula. Por exemplo, na continha da letra E, nós temos 3 casinhas decimais apenas. Então, quando chegar no seu resultado, você vai contar 3 casinhas decimais de trás para frente e colocar a sua vírgula. Já na continha da letra F, quantas casinhas decimais nós temos? Você tem que observar os 2 números que estão sendo multiplicados. Nós temos aqui nesse caso 3 casinhas decimais. 1, 2, 3. Então, ao empregar a vírgula no seu resultado, você tem que contar 3 casinhas decimais. Beleza? Já nas divisões com vírgula, você precisa igualar a quantidade de casinhas decimais. Essa é a primeira regra. Por exemplo, na hora de armar a continha da letra G, 2,845 dividido por 0,15. Observe, aqui eu tenho 3 casinhas decimais, aqui eu só tenho 2, então eu preciso igualar antes de começar a realizar a divisão. Como a gente iguala? Acrescentando 0. Agora que eu igualei, eu risco a vírgula e faço a minha continha normalmente. 2.845 dividido para 150. Bem simples. Agora vamos para a próxima etapa. No número 2, você vai calcular a porcentagem. Lembra da regrinha para calcular a porcentagem? 25% de 560. Como você vai fazer esse cálculo? 25 vezes 560 e o resultado divide por 100. A mesma coisa nos outros, tá? Multiplica as quantias e divide por 100. Já no número 3, nós temos probleminhas que envolvem porcentagem, já com juros e desconto. Juros é o acréscimo, a gente soma. Desconto, nós diminuímos, subtraímos. Então, vamos lá. No primeiro exemplo. Uma máquina de lavar roupas
custa R$ 1.500 durante a Black Friday, esta mesma máquina recebeu um desconto de 30%. Qual é o valor do desconto? Ou seja, quanto que é 30% de 1.500? 30 vezes 1.500 divide por 100, certo? Qual é o valor da máquina durante a Black Friday? Se ela sofreu um desconto, você vai pegar o valor que ela tinha antes, menos o valor que você descobriu aqui, ó, na porcentagem. Deu para entender? Agora na letra B. A conta de luz no valor de R$ 300 vence dia 10. Se eu pagar no dia 15, terei o acréscimo de 5% de juros. Qual é o valor do acréscimo? Então, você vai ter que descobrir quanto é 5% de 300. 5 vezes 300 divide por 100. Você vai descobrir o valor. Agora, ele quer saber quanto pagarei ao todo. Se a conta valia 300 e vai ter um acréscimo, então você vai pegar aqui 300 mais o valor que você descobriu da porcentagem. O mesmo raciocínio você vai utilizar nos outros probleminhas. Na página seguinte, nós temos aí, calcule o MMC. O que significa MMC? Menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Como calculamos o MMC? Fatorando. E o que nós fazemos na fatoração? Nós dividimos os números pelo menor número primo possível até encontrar um resultado. Depois multiplicamos os divisores primos que nós encontramos para achar o MMC. Lembram? No MMC utilizamos os números primos e os que nós mais utilizamos são 2, 3, 5 e 7, podendo ter mais números primos, mas os mais utilizados são esses. A tia não vai fazer o cálculo de exemplo com vocês, porque, como eu disse, isso é uma revisão. Esse conteúdo já foi aplicado e está sendo aplicado, na verdade, durante todas essas aulas que estamos tendo. Então, não é mais uma novidade para ninguém. E como eu preciso saber do rendimento de vocês, até a aplicação da prova, então é importante que vocês saibam fazer isso sozinhos, tá bom? Já o MDC significa o máximo divisor comum, maior divisor comum. Como nós encontramos o MDC? Você vai organizar os divisores de 15, divisores de 5 e vai ver qual é o maior que eles têm em comum. Como nós organizamos os divisores? O conjunto de divisores começa sempre com o número 1 e termina no próprio número. Então, ou seja, divisores de 5, exemplo. Começa com 1 e vai terminar com 5. A sua missão é descobrir se existem mais números que vão vir aqui no meio, ó. Como você vai fazer isso? Consultando a tabuada. O número 5, ele aparece na tabuada do 2? Na do 3? Na do 4? Não, Então, os únicos divisores que o 5 tem são o 1 e o 5. Aí depois você vai organizar os divisores do 15 para ver qual é o maior divisor que eles têm em comum. Classificação dos ângulos. Lembra da regrinha. Um ângulo em formato de L nós chamamos de ângulo reto. A perninha do ângulo está abrindo, nós chamamos de obtuso. A perninha do ângulo está fechando, chamamos de ângulo agudo. Já a classificação dos triângulos e dos polígonos, você pode consultar o seu livro para responder. Mas tenta fazer sem consulta, porque na prova você não vai poder consultar. Então, força a memória, tenta lembrar os nomes. A classificação dos triângulos quanto aos lados, nós chamamos de isósceles.
equilátero ou escaleno. Já a classificação dos triângulos quanto aos ângulos nós chamamos de retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Então tenta fazer sozinho, tá bom? Mas você também pode consultar o livro. Se você tiver muita dúvida em relação à classificação dos triângulos e polígonos, é bom você já ir dando uma estudada. Na nossa próxima atividade, temos aí o cálculo do perímetro, da área e do volume. Perímetro é a soma dos lados. Você vai somar os lados da forma geométrica e vai anotar o resultado aqui dentro. Beleza? Bem fácil. Já o cálculo da área, você vai multiplicar a base vezes a altura. E o resultado tem que ser acompanhado pela medida ao quadrado, ou seja, ó, centímetros quadrados, vai botar o 2 do lado. Pode escrever o resultado dentro da figura também. Já o volume, nós calculamos 3 dimensões. Nós multiplicamos as 3 dimensões da figura. Então, você vai multiplicar e acrescentar a unidade de medida acompanhada do expoente 3, que significa cúbico, tá bom? Na próxima e na última etapa, da folhinha de revisão de matemática, nós temos aí os cálculos que envolvem frações. As frações não são nenhum bicho de 7 cabeças. Você só precisa entender o processo dos cálculos, porque cada conta, cada fração se resolve de uma forma. Então, vamos começar aqui, ó, transformar as frações impróprias. Como nós transformamos em frações impróprias? Repetimos o denominador, certo? Agora, multiplicamos embaixo e somamos em cima. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Viu como é simples? Agora aqui no próximo. Encontre a fração equivalente. Encontrar a fração equivalente, você tem que observar a fração, a primeira fração, e descobrir qual foi o procedimento que aconteceu para que ela se tornasse esse número que está aqui ao lado. Se o número cresceu, ele foi multiplicado. Se o número diminuiu, ele foi dividido. Então, 8, para virar um 16, ele foi multiplicado, porque ele cresceu de tamanho. Mas foi multiplicado por quem? 8 vezes quem que dá 16? 8 vezes o 2. Então, aqui em cima, você também vai multiplicar por 2. 4 vezes o 2, 8. Encontrei a fração equivalente. No número 17, você vai transformar as frações em números mistos. Como transformamos fração em número misto? Nós temos aqui 7 terços. Você vai pegar 7 e dividir por 3. 7 dividido por 3 vai dar 2 e vai sobrar 1. Agora você vai montar o seu número misto. O resultado da sua conta vai ser o número que vai ficar sozinho aqui, um inteiro. O que sobrou vai virar o denominador, aliás, o numerador, e o número que estava dividindo vai virar o denominador. É dessa forma que você transforma. Agora, no número 18, simplifique as frações até encontrar a fração irredutível. Ou seja, nós vamos dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo e dividindo até não conseguir mais. Por exemplo, o 8 e o 20, eu posso dividi-los por 2. 8 dividido para 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. 4 e 10. Qual é o número que eu posso dividir o 4 e o 10 ao mesmo tempo? Eu posso continuar usando o número 2. Mas se não desse para dividir por 2, eu posso tentar por outro número, não tem problema.
Então, 4 dividido para 2 dá 2. 10 dividido para 2 vai dar 5. Existe algum número que divide o 2 e o 5 ao mesmo tempo? Não. Então, essa é a minha fração irredutível. E, por último, nós temos as operações com as frações. As continhas de mais e de menos, elas têm as mesmas regras para resolução. Continhas de mais e de menos, quando tiverem o denominador igual, você vai repetir e vai realizar a operação apenas em cima. 3 mais 4, 7. Bem fácil. Olha essa outra continha aqui, ó, de menos. Denominador igual, repete o denominador e realiza a operação apenas em cima. Agora, quando a continha tem o denominador diferente, é aquele procedimento que a tia já explicou. Primeiro você tira o MMC, depois encontra a fração equivalente e faz a operação final. Quando a continha tem número misto, o que você tem que fazer? Transforma um número misto em fração, vai observar se o denominador continuou diferente. Denominador diferente, MMC, fração equivalente e operação final. Essa regra são para as continhas de mais e de menos. Agora, as continhas de multiplicação e de divisão são as mais fáceis de se fazer. De multiplicar, você pode fazer direto. 1 vezes 2, 4 vezes o 5. Só isso. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Continha de multiplicar com o número misto, você primeiro transforma o número misto em fração e depois multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Continha de dividir. Na fração, a tia já ensinou que ela é falsa, ela é uma falciane. Como nós fazemos a continha de dividir na fração, gente? Repete a primeira fração, ó, 5 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai botar a segunda fração de cabeça para baixo. Pronto, vai ficar 5 vezes 4, 3 vezes 2. Continha de dividir. Apareceu o número misto? Transforma ele em fração primeiro e depois faz a mesma regra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, nesse caso aqui, quando ele pede para calcular 3/5 de 90, como você realiza essa conta? Você vai dividir 90 dividido por 5, multiplica por 3. 3/4 de 960. Pega 960, divide por 4 e multiplica por 3. Tá vendo? Os cálculos são simples. O que você precisa memorizar é o procedimento de que cada uma continha tem um jeitinho diferente de se resolver. Tá bom? Lembrando que se você precisar de ajuda, é só contar comigo. Não deixe de fazer o seu exercício. Essa é uma revisão de preparação para a avaliação, tá bom? Façam com bastante atenção, bastante capricho, para te saber como está o rendimento de vocês antes da prova. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.